programa hoje vai comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Para isso, vamos à Cachoeira do Campo, Ouro Preto e Mariana. Conversaremos com especialistas que vão nos responder algumas coisas importantes sobre essa história, que vem da Guerra dos Emboabas, de Filipe dos Santos, da Inconfidência Mineira, da visita de Dom Pedro a Minas Gerais. Tem também os personagens mineiros importantes na luta pela liberdade. E para fechar, uma receita deliciosa. Então não saia daí, porque vamos, com todo o carinho do mundo, mostrar como que Minas Gerais foi importante para a independência do Brasil. Das 6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. E nós vamos começar esse especial sobre os 200 anos da independência do Brasil, aqui em Mariana, onde tudo começou com o Cristiano Casimiro. Tá bom, meu amigo? E aí, Toledo? Prazer te ver de novo aqui em Mariana. O prazer é meu. Agora, quero te perguntar, quais os primeiros que chegaram em Minas Gerais aqui pelo Ribeirão do Carmo? As entradas e bandeiras, né, dos paulistas, principalmente da região de São Vicente e da região de Taubaté, foram as primeiros brancos a chegar aqui. Já existiam os tupinambás aqui, já tinham os carijós, os nativos. Mas a cata do ouro através dos rios foram os bandeirantes paulistas. E aí, pouco tempo depois, né, teve uma guerra que mexeu com a região, a Guerra dos Emboabas. Fala dela pra gente. É uma coisa bem interessante. Os paulistas chegaram e dominaram, né? Eles, a partir do final do século XVII, no início do XVIII, houve uma mudança na legislação portuguesa da mineração, onde quem descobrisse parte da região de mineração poderia ficar com um percentual. Não era o quinto ainda não, mas ele ficava com um percentual para ele. Antigamente não podia, era tudo a coroa. Então esses paulistas viram a oportunidade de crescer e ter um desenvolvimento aqui na região do sertão dos Cataguases, que é chamado hoje Minas Gerais. Os portugueses e os cariocas, que também eram muito mais portugueses, teve uma ciumeira aí, porque a região de São Paulo já estava ficando bastante rica com o ouro das minas e resolveram expulsar os bandeirantes paulistas e tomar o controle da região das minas, que foi chamada a Guerra dos Emboabas. E uma coisa bem interessante, havia um sentido de pertencimento. Os paulistas estavam dominando isso aqui e fazendo uma grande área de domínio com ouro, porque eles tinham o porto e tinham onde escoar a produção de ouro da região, que era o Porto de São Vicente. Os portugueses não queriam isso, porque São Paulo ia ser uma capitania ou um espaço físico com muito mais dinheiro do que o Rio de Janeiro. E como que a gente pode linkar a Guerra dos Emboabas com a independência do Brasil? Teria sido a primeira revolta para falar assim para a coroa portuguesa, não estamos satisfeitos? É uma pergunta muito boa. Muitos historiadores não gostam dessa comparação, mas ela é pertinente no sentido do que estava se formando uma atividade de pertencimento. Os paulistas que já falavam tupi-guarani, que já tinham um envolvimento com os indígenas, né, os habitantes locais, eles já tinham uma outra visão não portuguesa de pertencimento do Brasil, vendo que o Brasil, além da riqueza litorânea, tinha uma grande riqueza nas minas aqui e poderia ser uma nação independente. Essa comparação ela é muito pertinente nesse momento, que vai ser a primeira atividade, falar assim, não queremos os portugueses. E também é o começo da organização, porque logo em seguida cria-se a Capitania de São Paulo e Minas, em 1720. A Capitania de Minas já separada, e tudo isso vai dando essa noção de pertencimento à população para querer ser independente. Se você presta atenção numa coisa que é muito pertinente nesse momento que vivemos lá em 1710 a 1720. Nós estávamos com a terceira geração de brasileiros já.
pessoas nascidas no Brasil, criadas no Brasil, que nunca estiveram na Europa. Então, esse sentimento de não português e ser também um pertencimento deste país, que eles nunca iriam para a Europa e nunca seriam aceitos lá, é uma questão muito, muito importante para criar esse sentido de independência para as Minas do Ouro. Eu estou em mais uma viagem de gravação e muito satisfeito com a caminhonete da Raja Aluguel de Veículos. Sabe por quê? Desde que assinei contrato da minha empresa com a Raja, nunca mais tive problemas. As manutenções periódicas são feitas com regularidade e muito bem e a gente fica tranquilo. A Raja faz também adaptações na caminhonete e em outros veículos de acordo com a sua necessidade, principalmente se você trabalha para mineradora ou tem mineradora. Faça um contato com a Raja e melhore muito esse setor na sua empresa. Sabe por quê? A Raja Aluguel de Veículos tem locações inteligentes, flexíveis e personalizadas e mais de 25 anos de experiência para você. A gente continua procurando, entender os fatos que, de certa forma, ajudaram na independência do Brasil, que está completando 200 anos. Agora, vou conversar com o professor Alex Borer. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo? Tranquilo, que é a nossa referência aqui em Ouro Preto. Nós estamos em Cachoeira do Campo, em frente à matriz de Nossa Senhora de Nazaré, uma das mais bonitas do estado. E quem foi Felipe dos Santos e esse movimento que acabou abalando um pouco a coroa portuguesa? Bom, o Felipe dos Santos foi um minerador português. Nós não sabemos exatamente quando ele chega em Minas Gerais, mas ele vem com essa leva de imigrantes, de Portugal para cá. E ele acaba se estabelecendo nos Morros de Ouro Preto, na região, e junto com outros mineradores importantes, como Pascal da Silva, que vai ser um minerador poderoso da região de Ouro Preto, eles vão acabar fazendo uma série de sedições contra o reino português, porque naquele momento Portugal ainda não lucrava com a exploração do ouro aqui em Minas Gerais. Aí vem com ideias como as casas de fundição, sim, por onde o ouro teria que passar, sim, e, de certa forma, um aumento de impostos e de arrecadação para a coroa. Exatamente, porque até então não havia arrecadação formal. Agora, com as casas de fundição, aí sim, 20% do ouro encontrado, ou seja, 1/5 desse ouro ele teria que ser revertido como impostos. O Felipe dos Santos vai se revoltar contra isso junto com a galera dele e ele acaba pagando com a própria vida. Porque eles queriam era sair desse jugo imenso de Portugal. Sim, ele faz algumas reuniões com o governador inclusive faz promessas falsas para eles e ele acaba se vendo acuado, ele vem para a Cachoeira do Campo, e justamente nesse muro em volta da igreja, que a gente chama de adro, ele é preso em 1720. Esse é um marco, inclusive, na criação de Minas Gerais. Foi a partir da prisão dele que se cria a capitania de Minas Gerais. Para ficar bem clara essa situação, até 1709 só existia a capitania do Rio de Janeiro, que abrangia Minas Gerais, São Paulo, uma parte do norte, uma parte do sul, era muito grande. Com a descoberta do ouro e a Guerra dos Emboabas, cria-se a capitania de São Paulo e das Minas Gerais, em 1709. E em 1720, por causa dessa revolta, a coroa portuguesa, professor, vê assim, eu preciso separar São Paulo de Minas, porque aqui tem que ter um governador próprio, sozinho, para cuidar de tudo isso. Exatamente. Depois do que tinha acontecido, a coroa percebe isso. Porque naquela época, por coincidência, o governador estava aqui em Minas Gerais, que era o Conde de Assumar. Mas ele nem sempre estava aqui. Então foi necessário criar uma capitania independente com o governo aqui na região, que ele pudesse, então, não só administrar, mas conter qualquer tipo de rebelião, que é o que acontece depois, de fato, com a Inconfidência Mineira. E você acha que esse fato, mesmo não tendo assim um conteúdo, uma ideologia pela libertação do Brasil, ele ajuda a ir
fomentando o caminho para a liberdade, para a independência? Ah, sim, sem dúvida. Ele não tem um caráter que a gente chama de nativista. Eles não querem ainda separar o Brasil de Portugal, nada disso. Mas por ser um protesto veemente contra o fisco, né, contra o aparelho burocrático da coroa portuguesa, isso enfraquecia. Né, e isso entrava na memória das pessoas. Não é à toa que exatamente 70 anos depois, a Inconfidência Mineira, aí sim vai vir com sentimento nativista, de separação de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro de Portugal, né, vai vir não por causa da prisão de Filipe dos Santos, mas em grande medida em consequência daqueles acontecimentos. E olha que interessante, Filipe dos Santos foi preso aqui e tem até a letra F aqui? Exatamente. É um F, dá pra gente ver pela grafia que é um F antigo, deve ter sido feito logo depois. Eu viajo muito e a minha vida se alterna. Durmo em camas diferentes, hotéis diferentes, mas em uma coisa eu não abro mão. Pão de queijo tem que ser xodó de Minas, que é feito com os melhores produtos das nossas fazendas. E se na sua padaria, supermercado ou lanchonete não está vendendo xodó de Minas, você está perdendo tempo, dinheiro e cliente. Eu tenho certeza disso. Ligue para o telefone que aparece aí na sua tela e tenha esse produto genuinamente mineiro, de Contagem, para o estado inteiro. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo.